Olá, meu pequeno pônei, tudo bom com você? Tudo jóia? Como é que passou a semaninha? Semaninha foi top? Espero eu que sim. Se não foi, não posso fazer nada, né, meu amigo? E aí, já aprendeu como é que faz compra? Já fez tutorial de como fazer compra de supermercado? Já aprendeu como é que planeja viagem no ponto de vista financeiro? Hoje eu quero te ajudar com outra coisa. Uma das coisas que assola a sociedade, um dos maiores problemas do brasileiro. Eu tô falando sobre a velha disputa entre biscoito e bolacha, que é óbvio que biscoito tá certo? Não. Estou falando sobre dívidas. Dívida é aquela coisa, né? Que você fala assim, tô doido pra ir no show, vou comprar aqui parcelo de 10 vezes, na quinta você já não consegue pagar. Ou então você olha e fala, o ônibus tá lotado, por que eu vou andar de ônibus se eu posso parcelar meu carro de 60 vezes, ficar 5 anos pagando? Aí chega no terceiro mês você também não paga mais, porque não tem dinheiro, papai. Para tentar reduzir esse tipo de problema, ou até quando você já está cheio de dívidas, vai aí o tutorial do Pedrão. Bora, Clara! Então vamos lá, né? Vou começar as dicas daqui sobre como lidar com dívidas. Elas podem ser combinadas ou não, vai variar de acordo com cada situação. Você vai ter que interpretar o seu problema ou a sua situação específica, porque algumas coisas não são combináveis, tá? A dica: dever não é um problema. O problema é você não pagar. Por mais óbvio que isso pareça, é um problema muito grande aqui no Brasil, porque as pessoas falam, nossa, ele tem dívidas. Nossa, tadinho dele, ele está endividado. Não, se ele está pagando, é uma opção do cara. Se tá dentro do planejamento dele, ele não consegue pagar, beleza, só vai. Vamos começar a desmistificar essa situação de que ter dívidas é um problema. Não é. Essa foi a primeira dica do dia. Vamos para a segunda. Pare de proteger o seu nome a qualquer custo. Você deve ter escutado do seu pai, do seu avô, que nome é a coisa mais importante que a gente tem. E realmente, é uma coisa muito importante. Mas no ponto de dívidas, você tem que preocupar com... Ai, meu nome está sujo. Preocupa com isso não. Porque o que acontece quando a gente fica tentando deixar o nosso nome limpo a qualquer custo? Você acaba renegociando a dívida de qualquer maneira, e aí você fala assim, não, renegocia para mais 50 parcelas e aí reduz o valor da dívida. Na segunda parcela você já não consegue pagar de novo, aí você vai renegociar a dívida de novo, e aí você vai tentando pagar, e aí você renegocia de novo para tentar manter o nome limpo, e cara, isso vai virar uma bola de neve eterna. Não tem como pagar? Não preocupa, se seu nome está no Serasa, é até uma maneira que existe de você não tentar fazer novas dívidas. Resolve aquela primeiro, não tente limpar o seu nome de qualquer forma, não tente manter o seu nome limpo à custa de qualquer coisa. A terceira dica é, se possível fazer a portabilidade, faça. O que é a portabilidade? Digamos que hoje você tem uma dívida que está com um juros médio mensal de 3% ao mês. Aí um outro banco lança uma linha de crédito que você consegue pegar o valor que você tem hoje de dívida emprestado por 2%. É interessante você pegar esse valor, pagar a sua dívida atual e ficar com uma dívida menor. E no caso específico da portabilidade, você não precisa nem de fazer essa operação. Você simplesmente chega num banco e fala, eu quero fazer a portabilidade da minha dívida. O banco vai, ele mesmo, é como se ele pagasse a sua dívida para o outro banco e assumisse aquela dívida com o valor de juros que ele já definiu. É mais ou menos isso. Então, sempre busque ver se existem taxas menores e se é possível fazer a portabilidade da sua dívida para uma dívida menor. Essa dica de agora é uma dica um tanto quanto polêmica, mas eu não posso fazer nada. É polêmico? Lidem com isso. É basicamente, escolha quem você vai pagar primeiro. Você tem algumas coisas que você tem que pensar sobre a hora que você vai pagar. É um juros mais alto? Normalmente tente pagar as suas dívidas que têm juros mais altos primeiro. Porque se você não conseguir pagar as outras, pelo menos o prejuízo é menor. Segundo, vamos dar um exemplo aqui para você do carro. A maioria dos financiamentos de carro, você tem até 3 meses de atraso antes deles tentarem tomar o seu carro de volta. Então, se você atrasar 2 meses, não necessariamente é um problema. Mas, por exemplo, se você fez um penhor de uma joia e você fez o seu contrato para 1 mês, se você não pagou em 1 mês, você vai perder aquela joia. Então, dentre a situação do carro e de um penhor, se você tem que escolher, escolhe o penhor, porque você tem um prazo um pouquinho maior para se virar com o carro. Sobre impostos, também faz sentido essa questão do quem que você paga primeiro. Vou dar um exemplo aqui do IPVA do carro e do IPTU da casa. O IPTU é um imposto que você pode deixar para pagar depois. Por quê? Juristas que me perdoem se eu estiver falando bobagem, mas é o que eu aprendi na faculdade. Se você
tem um imóvel, que é o seu imóvel próprio, eles não podem tomar o seu imóvel. Poder tomar? Pode. Mas você vai para a justiça, e na justiça você vai alegar que é o seu imóvel próprio e que o governo não pode tomar o seu imóvel por causa do IPVA, do IPTU. No caso do IPVA, se você não paga o seu IPVA em dia, se você cair em uma blitz e ir lá na blitz verem que o seu IPVA está atrasado, eles podem recolher o carro. Ou seja, numa situação em que você tem que escolher entre pagar o IPVA ou pagar o seu IPTU, paga o IPVA. O IPTU vai arrastando até você poder pagar. Basicamente é isso, eu espero que vocês tenham entendido essa lógica dos impostos. Tem impostos que você pode pagar mais para frente, tem impostos que você pode segurar um pouquinho, tem impostos que se você não pagar, você vai ter algum tipo de sanção, tem outros que essa sanção vai ter que ir para a justiça e vai demorar um tempo grande. Então avalie também essa questão dos impostos, tá bom? A dica de quem pagar primeiro também tem um detalhe importante: família. Normalmente, as dívidas de família são mais negociáveis, normalmente não vai ter juros. Então, na medida do possível, sem ficar de mal-estar com a família, se aquele primo seu, ele pode esperar. O banco, ele vai te processar. Então, na medida do possível, pense bem sobre essas situações. Próxima dica. Existe um negócio que até o Brasil faz, que se chama alongar a dívida. Vamos colocar que hoje você tem uma dívida que elas são 12 parcelas de R$100. Aí você não consegue pagar esses R$100, você pode tentar negociar com o seu credor para essa dívida, em vez de ser 12 parcelas de R$100, virarem, por exemplo, 24 parcelas de R$60. Ah, Furtado, mas se eu somar vai dar um pouquinho maior. Vai, porque quanto maior o prazo, você vai ter um tempo maior de juros aí. Mas no mensal, no seu planejamento mensal, você vai ter uma queda de gasto de R$40. Então talvez, dependendo da sua situação, seja interessante você tentar alongar essa dívida para um valor menor, para ela talvez caber no seu orçamento. Próxima dica: negocie sempre descontos se você pagar antecipadamente. Vamos pegar o mesmo exemplo aí dos R$100 por 12 meses, que dá R$1.200. Digamos que você já pagou metade disso, R$600. Falta ainda R$600 para você pagar. Aí naquele mês você recebeu um dinheiro extra e você tem R$500 que você pode usar para pagar a dívida. Tem todo o direito, e muitos bancos, muitos credores vão aceitar, chegar e falar assim: olha, eu tenho R$500, eu quero quitar essa parte que falta toda agora. Você vai ter que saber negociar. Claro que você não necessariamente tem que chegar lá falando assim: eu tenho R$500, você pode falar um pouco menos, para tentar aquela velha história do banco vai falar aqui, você vai subir aqui um pouquinho, ele vai baixar mais um pouco, até você chegar no valor que seja de acordo para os dois. Então lembra sempre disso. Se você tem um dinheiro para quitar o negócio todo, tenta sempre fazer uma negociação de desconto. Próxima dica: entenda bem quais são as taxas que estão envolvidas no seu imposto. Não necessariamente vai ser só aqueles juros. Às vezes você vai ter taxas como o IOF, você pode ter algum outro tipo de taxa do próprio banco. Então entenda bem quais são os valores e quais são as regras de cada tipo de empréstimo que você fizer. Eu estou falando muito a palavra empréstimo, mas lembra que financiamento também é empréstimo. Se você financiou um carro, é um tipo de empréstimo que envolve um bem, mas é um empréstimo. Próxima dica: consórcio. Tome cuidado com o consórcio, porque ele normalmente não é uma dívida, porque você vai pagando antes de receber o bem que você está querendo comprar. Só que pode ser um grande problema. Por quê? Se você vai comprar um carro que seja 60 parcelas no seu consórcio, não necessariamente você vai ter o carro no seu primeiro mês. Pode ser que você tenha só no último mês dos 5 anos. Então, às vezes, se você está pensando em fazer um consórcio, pode ser interessante você simplesmente juntar aquele dinheiro durante o mesmo tempo, entendeu? Você vai ter um custo bem menor. Próxima dica, vamos lá? Essa também é uma dica polêmica, mas tome cuidado com parentes. A relação de dinheiro envolver parentes é um negócio muito complicado. Às vezes você vai ter muito parente que vai falar assim: eu tô precisando de um valor emprestado aqui, tem como você me dar R$200? Você empresta pra pessoa, ela esquece, o que ela estava planejando não acontece, ela não consegue te pagar e fica aquele eterno mal-estar na sua família. Então, quando você for emprestar dinheiro para parentes ou amigos, tenha sempre a seguinte ideia: empreste apenas dinheiro que não vai te fazer falta. Se for um dinheiro que vai te fazer falta, que você vai ter que cobrar para a pessoa depois, melhor você não emprestar, porque vai criar um mal-estar. Às vezes é uma pessoa que você gosta, pode ser uma pessoa que mora até na sua casa mesmo, e vai criar um mal-estar. Pode ser uma relação de anos que você vai acabar perdendo por causa de uma situação muito chata como essa. Além disso, lembra sobre aquele negócio que eu falei do nome? Nesse caso é importante.
Pode ocorrer de algum amigo, um parente seu virar e falar assim, estou precisando de fazer um empréstimo, só que eu não posso fazer no meu nome. Tem como fazer no seu nome? Ou então ele pode falar, eu preciso de um fiador. Fiador, basicamente, é quem paga o empréstimo, caso a pessoa não pague. E aí ele vai usar o seu nome. É outra situação muito delicada. Na medida do possível, não faça isso. Pelos mesmos motivos. Você vai acabar tendo problemas, pode até destruir uma relação da sua família por uma coisa meio boba. Última dica, basicamente na medida do possível, evita dívida. Dívida é um negócio que muita gente não sabe lidar. Não é um problema ter dívida, desde que você saiba lidar com elas. Tem gente que faz dívida, aí não consegue dormir direito. Quando não dorme direito, começa a ter problemas de rendimento no trabalho, começa a ter problemas de irritabilidade, pode ter briga na casa, pode ter um monte de situações pequenas que vão se tornar uma bola de neve e você acaba tendo situações desagradáveis. Então, dito isso, na medida do possível, evite dívidas. E é isso, galera. O vídeo de hoje é sobre isso. Caso você esteja com alguma dívida, esteja virando uma bola de neve, tá com alguma dúvida que eu não coloquei aqui, pode comentar aqui embaixo. Se você conseguir me mandar um direct, pode mandar também. Se eu souber o que fazer, eu vou te dar minha sugestão para tentar resolver esse problema. Curte esse vídeo, compartilha com seus brother. Um beijo, um abraço e até a próxima.